Como o apóstolo Levi, antes de mim, quando estava aqui no altar, ele mencionou que estamos vivendo dias difíceis e eu concordo, entro em concordância com ele de que de fato estamos vivendo dias difíceis, estamos em meio a dias difíceis. Qualquer um de nós que abrir, ligar a televisão, entrar no celular, vai perceber que as notícias não são favoráveis. As coisas estão tomando uma forma que para muitos já está incontrolável, que para muitos já está numa situação muito difícil. Pessoas estão perdendo o controle, pessoas estão, algumas se suicidando por conta de empresas que estão fechando, desemprego, fome, miséria, rumores, tantas coisas acontecendo e essas coisas, elas são reais, elas estão acontecendo na nossa volta. Ouvíamos coisas que aconteciam pelas nações, mas essas coisas hoje, elas estão à nossa volta. Dificilmente nós não temos alguém, não conhecemos alguém que tenha perdido alguém nesses dias, nesses meses, por conta desta pandemia, por conta desse vírus. E isso faz desses dias difíceis. Isso acrescenta aos dias maus um certo ar diferente, uma certa química diferente, porque nós não sabemos aonde esse vírus está. E nós precisamos, como cristãos, alinharmos a nossa vida, alinharmos a nossa fala ao propósito real pela qual Deus nos chamou. Nós temos que ter clareza de que foi o Senhor quem nos chamou. Essas coisas que estamos vivendo hoje não são coisas exclusivas da nossa geração. Historicamente, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos o povo de Deus, e falando agora exclusivamente de nós, os cristãos, o povo escolhido por Deus, nós vemos que eles já passaram por inúmeras situações adversas, inúmeras situações desconfortáveis. Foram situações que quando nós lemos nas Escrituras, nós não conseguimos mensurar. Tamanho desespero, tamanha angústia, tamanha tribulação que aqueles que antecederam a nós viveram na sua geração. Mas eis-nos aqui. Essa é a nossa geração, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. E nós precisamos ter uma firmeza, nós temos que ter uma esperança firmada naquele que pode todas as coisas, naquele que há de vir buscar a sua igreja. Então, eu quero rapidamente aqui ressaltar um tempo na Bíblia, um tempo em que se passou por situações semelhantes a essa, né? Havia um povo que vivia debaixo do reinado do rei Zedequias. Aquele povo, naquela geração, eles viviam um total declínio moral. Coisas que nós vivemos hoje, talvez até mais intenso nos dias de hoje. O povo perdeu a noção dos valores, dos princípios, e isso fez com que eles fossem derrotados nas suas batalhas. Isso fez com que eles fossem destruídos diante do seu inimigo. Jerusalém naquela época foi parcialmente destruída, o templo foi queimado, os muros foram derrubados e o povo foi levado cativo. Viveram tempos de ruína, destruição, perseguição, o caos total. A Bíblia relata que houve uma desesperança total. O povo todo perdeu as esperanças de que Deus podia, ou que Deus poderia fazer algo diferente para aquela geração, para aquele povo que estava subjugado ao pecado, a esse declínio moral nas suas vidas. Mas se levanta um homem, um profeta, o profeta Jeremias, e eu quero ler contigo, quero que você abra sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 20 até o versículo 26, está escrito assim: lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: Senhor é minha porção,
Por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação no Senhor. Aqui relata algo bem parecido. Se nós olharmos o livro de Lamentações, nós vamos ver Jeremias, supostamente Jeremias, trazendo ali algumas lamentações acerca do tempo que eles estavam vivendo, das circunstâncias pelas quais eles estavam vivendo. A gente percebe que havia uma conduta errada diante dos princípios, dos valores, dos mandamentos deixados por Deus. Mas Jeremias, ele se levanta como profeta e ele encontra esperança onde não havia. Ele faz ressurgir dentro dele uma esperança e uma convicção de que o Deus Criador de céus e terra, o Deus a quem ele confiava, o Deus que se comunicava com ele, que nele havia esperança. A gente sabe que historicamente o povo de Deus sempre se reergueu, sempre se reinventou, sempre na força do poder de Deus, sempre na ajuda, no auxílio, na cooperação desse Deus ao qual nós adoramos agora há pouco, ao qual nós temos servido, ao qual nós temos dedicado, entregado os nossos dias ao seu serviço. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero perguntar a você nessa noite, por que é importante que eu e você não venhamos a perder a esperança? Por que é importante a esperança na minha vida, na sua vida? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta. A gente fala de esperança, usamos essa palavra dentro de muitos contextos. Mas o que percebemos é que a esperança, dentro desse contexto da Bíblia, está diretamente ligado à volta de Jesus. Está diretamente ligado à promessa que Jesus nos deu de que Ele voltaria. Jesus está voltando. Os sinais, eles têm nos mostrado de que Jesus está voltando. As coisas, elas têm se encaminhado, os rumores, os fatos históricos, eles todos têm se desenhado, têm se alinhado em direção a essa volta de Jesus. E eu quero junto contigo nessa noite entender um pouco da importância de nos mantermos firmados nessa esperança da volta de Jesus, nessa esperança de que o dia em que Jesus voltar, nós estejamos aptos, aprovados, nós estejamos prontos para Ele. Essa é uma noite de ceia. Logo mais nós vamos estar fazendo um ato aqui no mundo físico. Se não me falha a memória, o único ato físico que Jesus nos deixou para que nós fizéssemos em memória dele. Todos os demais são espirituais e esse é um ato físico, onde nós fazemos parte do corpo, fazemos parte do sangue. E logo mais nós estaremos fazendo isso. A ceia é uma renovação da aliança. Eu e você precisamos renovar a aliança com Deus, precisamos buscar esse renovo. Jesus, ele vem nos ensinando a importância de nós fazermos isso. O apóstolo Paulo faz menção de que devíamos fazer isso sempre em memória desta grandiosa obra que Jesus fez por nós lá na cruz. Então, precisamos buscar esse alinhamento da nossa forma de ser e de viver com aquilo que Deus tem para nós. Podemos desprezar, ignorar, nos fazermos que nada está acontecendo à nossa volta? Não. Tanto que você está em casa, nós estamos aqui, estamos tomando todos os cuidados que são necessários, entre outros que nós também temos. Não é apenas o vírus que tem matado, tem outras coisas que também estão vindo, na ordem política, na ordem financeira, nas questões sociais, morais da nossa nação, ou até mesmo das nações. Não é só o vírus, mas hoje nós estamos aqui, é uma noite de trazermos à memória a obra que Jesus fez lá na cruz em meu favor e teu favor. Eu sei que, se não todos, a grande maioria de nós tem esse entendimento da importância da ceia.
A ceia é muito importante, porque a ceia, ela nos remete a esta manutenção da esperança, a manutenção dessa esperança de que haverá um dia em que nós celebraremos as bodas do Cordeiro, que nós estaremos junto com o nosso Senhor, junto com o nosso Mestre, e esse dia está próximo, mais próximo do que eu e você possa imaginar. Então nós precisamos sim buscar, abrir o nosso entendimento e buscarmos essa revelação. Jesus está voltando, o noivo está voltando para buscar a sua noiva. Aleluia. Algumas perguntas para que você reflita, né? Algumas perguntas que eu me fiz, que eu me permiti fazer, lendo as Escrituras, e eu quero fazer para você, e eu gostaria que você atentasse a essas perguntas. Primeira delas, né? Como você está, noiva do Senhor? Você tem vivido vigilante? Ou você tem vivido distraído? Ou você está envolvido com os diversos entretenimentos, as coisas loucas desse mundo, buscando enriquecer, buscando riquezas? Como você está? Se Jesus viesse agora, como Ele te encontraria? Você já se fez essa pergunta? Se Jesus, essa noite, Ele chegasse para buscar a sua igreja, a sua noiva, você estaria adornado? Você estaria pronto? Você seria um daqueles que Jesus diria, bendito do meu Pai? Você seria? Ou Ele te encontraria dormindo, distraído, despreocupado? Como está a sua esperança quanto à vinda de Jesus? Como está a sua esperança quanto a essa chegada de Jesus, a essa vinda de Jesus para buscar a sua igreja? Quando a gente fala de esperança, a gente fala de esperar com confiança. Esperança é sinônimo de confiança. Esperança é esperar com confiança. Mas o que eu espero com confiança? Em dias difíceis, nós temos que ter uma esperança viva. Eu e você precisamos ter essa esperança que vai além do que esperar, do que querer, do que achar. É uma convicção. Essa esperança, ela não pode nos decepcionar ao final da nossa jornada. Nós já tivemos o nosso start, nós já podemos dar início à nossa jornada. Essa jornada que não começou nas nossas vontades, nos nossos desejos, começou no Pai. Quando Ele decidiu nos amar, quando Ele decidiu fazer a boa obra nas nossas vidas e através das nossas vidas. E eis-nos aqui hoje, eis-nos aqui prontos para viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Há um ano atrás, cerca de um ano atrás, nenhum de nós imaginaria darmos início a uma jornada tão difícil quanto a que estamos vivendo, tão difícil pelas quais estamos passando. Nenhum de nós imaginaria que passaríamos por uma luta de um adversário que não é visível ao olho nu, mas que tem sido de determinação fatal. Algumas famílias têm sido devastadas, famílias com muitas pessoas vindo a óbito. São dias difíceis, e a minha esperança, a tua esperança, ela tem que ser viva no Senhor, na palavra de Deus. E é para isso que nós nessa noite estamos aqui, para ajudar você através das Escrituras a entender a necessidade de nós atentarmos a nossa vida à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nortear o nosso caminho. É através da palavra de Deus que nós vamos passar por inúmeras aflições, mas nós vamos ter bom ânimo, porque estamos firmados na rocha, porque mesmo que a morte nos alcance ainda, será lucro, porque é isso que as Escrituras dizem. Eu também, assim como o apóstolo Levi fez agradecimentos aqui, eu poderia agradecer
também, porque também passei por uma situação bem parecida, aonde eu estive, e já relatei isso aqui, face a face com a morte, e pelas muitas orações e pela misericórdia de Deus, pelo propósito que Ele tem para com a minha vida, para com aquilo que ainda Ele há de fazer através da minha vida, eu estou aqui, vivendo em meio a dias difíceis, vivendo em meio a tribulações, mas a minha fé, a minha esperança está naquele que vive e reina, aquele que pode todas as coisas, aquele que é o autor da vida, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 9 e no versículo 10, ele traz algo bem parecido com aquilo que eu e você precisamos entender nessa noite. Agora, 1 Coríntios 13, do 9 ao 10, agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. O apóstolo Paulo, ele traz aqui um insight, ele nos dá uma revelação, nesses 2 versículos, de que quando Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, Ele retornar, toda a imperfeição, tudo aquilo que é imperfeito, desaparecerá. Viveremos dias gloriosos, não terá dor, não haverá sofrimento, essas coisas que nós vivemos aqui nesse tempo presente, nessa vida carnal, quando Jesus voltar, nada disso haverá de acontecer. E ele fala aqui, que todo conhecimento que temos, ele é parcial e ele é incompleto, ou seja, mesmo que sejamos os intelectuais mais bem providos, questão científica, intelectual, nada disso é suficiente para entender o mover dos tempos, para entender o que Deus está fazendo nessa geração, para esta geração. O que nos resta é o que Ele nos diz aqui. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Precisamos ter uma esperança viva, precisamos ser como Paulo, precisamos ser como todos aqueles que andaram com Cristo, permaneceram firmes, não se abalaram diante das circunstâncias, não negaram a Cristo, não rejeitaram a Cristo, não dormiram, não esmureceram. Ei, você aí, desperta, não deixa o sono te consumir, não deixa as paixões desse mundo te consumir, não deixa com que as coisas venham a roubar de ti essa essência que está em Cristo Jesus. Não esmoreça, não deixe com que nada e nem ninguém roube de ti aquilo que Deus tem preparado para ti. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração de homem algum aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Essa promessa é para ti, essa promessa de que você verá e você viverá dias gloriosos na presença de Deus, é para você, é para mim, é para todo aquele crente convertido, que de fato não nega a Jesus Cristo, não nega o seu chamado. O que faz a nossa esperança ser viva, é a certeza de que a nossa esperança está no Senhor. Salmos 62, versículo 5, versículo 6 diz: que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está minha esperança. Somente Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Você não quer ser abalado? Você tem medo de ser abalado? Você tem medo de que essas circunstâncias, tudo que está acontecendo de forma política, econômica, social, moral, que isso abale a tua vida? Então é porque a tua esperança não está no Senhor. O salmista aqui está dizendo que aquele que tem a sua esperança no Senhor não será abalado.
O que faz a nossa esperança ser viva é a certeza de que a nossa confiança está no Senhor. Salmo 71:5 diz: só Tu, Senhor, és minha esperança, confio em Ti, Senhor, desde minha infância. Precisamos confiar em Deus, precisamos ter confiança. Confiança e esperança andam lado a lado. Esperança é confiar, esperar com confiança. Precisamos ter isso muito vivo. O que faz a nossa esperança ser viva é a certeza de que a nossa esperança não nos frustrará. Quantas pessoas têm se frustrado? Quantas pessoas têm se abatido? A palavra de Deus diz em Provérbios 23:18: você será recompensado por isso, sua esperança não será frustrada. Há uma recompensa. O Senhor está nos dizendo de que há uma recompensa para aqueles que se mantêm firmes na esperança, para aqueles que têm uma esperança viva, aqueles que são firmados na esperança do retorno, da volta, da segunda vinda de Jesus. Precisamos viver essas coisas nos dias de hoje, em meio a esses dias difíceis. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. As aflições estão aí, na verdade elas sempre estiveram. Enquanto nós estamos aqui, enquanto vivermos essa vida carnal, nesse tempo, precisamos viver as aflições que são pertinentes a ela. Mas Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua noiva, vem buscar a tua igreja. Eis-nos aqui, Senhor. Essa é uma noite de ceia, de renovarmos a nossa aliança, de novamente nos entregarmos a essa aliança firmada com Cristo Jesus. Quando participamos de um casamento, uma aliança entre um homem e uma mulher, geralmente se usa a seguinte expressão: na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na escassez, até que a morte nos separe. Quando nós andamos com Deus, quando Jesus Cristo fez a obra maravilhosa, redentora da cruz, em meu favor, em seu favor, Ele fez uma aliança no sangue. O sangue inocente que foi vertido lá na cruz, foi para que eu e você tivéssemos essa remissão de pecados, para que fosse anulada a minha dívida e a tua dívida. Mas o que estamos fazendo da nossa aliança com Cristo? O que temos feito em meio a essas turbulências, a essas tribulações, a essas aflições desse tempo presente? Você já parou para pensar como está a tua vida com Cristo? O que você tem feito tem agradado a Cristo? Quando você toma uma decisão dentro de casa, fora de casa, no trabalho, você pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Você tem se feito essa pergunta? Você tem procurado fazer com que o teu viver seja agradável a Deus? Essa é uma noite de nós refletirmos sobre isso. Essa é uma noite muito importante. Nós não sabemos se participaremos da próxima ceia. Não sabemos, Jesus pode voltar nesse tempo. Nós podemos ir a Ele nesse tempo. Nós não sabemos. Deus dá vida. E é Deus que escolhe, é Deus que decide. A Deus pertence o nosso último dia aqui. Nós temos que viver todos os dias como se eles fossem o último, porque nós não sabemos o que será o dia de amanhã. Precisamos estar atentos ao que as Escrituras têm nos advertido, aos que os sinais têm nos mostrado. As coisas estão aí para que todos vejam, e muitos têm zombado, muitos têm andado em descrédito, muitos dos cristãos têm brincado, têm andado em desobediência, em rebeldia, em irreverência. Precisamos realinhar o nosso viver. O nosso viver tem que ser Cristo, o nosso morrer tem que ser Cristo. Tudo tem que ser Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Não podemos nos permitir mais brincar como crianças. Precisamos ser maduros, responsáveis, íntegros, santos. Jesus está voltando. Como está a sua esperança? Precisamos crer na morte e ressurreição de Jesus, porque foi através dela que recebemos o acesso a essa esperança. Romanos 8, do 24 ao 25 fala isso, diz assim: recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. O apóstolo Paulo está falando isso aqui para mim e para você. O apóstolo Paulo, ele vai além. Ele fala em Romanos 15, 13, que Jesus, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo Espírito Santo, que é dele, que é ele, que nos foi dado, ao qual nós temos acesso hoje. Alegria e paz. Eu sei que parece um pouco contraditório falar para você que você precisa viver com alegria e em paz, em meio a esses dias aonde só se fala de isolamento, aonde só se fala de pessoas morrendo, pessoas doentes, hospitais lotados, a economia falida, as pessoas desestruturadas, pessoas desesperançosas. Mas a mim e a você foi dada uma incumbência de sermos cristãos genuínos, de sermos aqueles aos quais o Senhor não há de se envergonhar, aqueles que vão manter uma esperança viva até o fim, até o último dia. Para o crente, para o cristão genuíno, até o morrer é lucro, até o morrer é lucro, porque eu sei que ninguém em sã consciência deseja morrer. Eu no sétimo dia que eu estava com o Covid, eu levantei um clamor dentro de minha casa, pensava na minha esposa, nos meus filhos, e eu pedia para Deus: Deus, não me deixe ir, eu sei que tem algo mais a ser feito, eu sei que tem algo mais a se fazer, eu sou jovem, eu tentei de todas as formas, clamando a Deus, suplicando a Deus que Ele agisse com misericórdia, como Ele fez historicamente com todo o seu povo, e Deus agiu com misericórdia, e louvado seja o nome do Senhor. Mas os dias precisam ser, a nossa esperança precisa ser renovado, assim como nós lemos que a misericórdia de Deus se renova diariamente, assim também tem que ser a nossa esperança. A nossa esperança precisa ser renovada, não podemos desanimar. Eu vou ler novamente 1 Coríntios capítulo 13, eu vou ler alguns versículos a mais. 1 Coríntios 13, versículo 9 ao 13, diz assim: agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo, mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então vemos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas na verdade permanecerão:
a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Que tremendo, que forte que o apóstolo Paulo fala nessa carta enviada à igreja de Coríntios. Essa carta que o apóstolo Paulo envia para a Igreja Batista Nacional de Santa Maria, essa carta que foi enviada aí dentro de sua casa, ela está na sua Bíblia. E eu e você precisamos parar e pensar a importância de nós compreendermos essas coisas. Isso vai facilitar a minha caminhada, a tua caminhada, isso vai facilitar a forma como nós estamos vivendo. Ele diz: precisamos deixar de ser criança. Precisamos parar de agir como crianças. Precisamos ter uma esperança viva. Precisamos viver em retidão. As crianças se distraem com qualquer coisa. Quando a gente fala de criança, a gente fala de irreverência. Quando falamos de crianças, falamos de imaturos. Quando falamos de crianças, falamos de falta de responsabilidade. E o apóstolo Paulo faz uma chamada para nós nessa noite: ei, igreja, ei, você aí na sua casa, ei, desperta, acorda, deixa de ser criança. Quando o apóstolo Paulo ele faz menção de que as coisas de criança para trás ficam, e agora eu me tornei um homem, ele está falando de maturidade. O apóstolo Paulo aqui está falando de integridade. O apóstolo Paulo aqui está falando de santidade. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá Deus. Precisamos ser santos, maduros, íntegros. Jesus está voltando. Igreja, ei, você aí na sua casa, ei, presta atenção, Jesus está voltando. Você é a noiva que Jesus preparou, é a você que Jesus está esperando. Acorda, não durma, não seja criança. Não podemos deixar passar. Esse é o nosso tempo. Há uma unção sobre nós. Há um mover de Deus específico para essa geração. Acorda, igreja. Acorda, as bodas do Cordeiro é para mim e para você. Eu vou ler um último versículo antes de nós orarmos e ministrarmos ao Senhor um louvor. Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-o agora, enquanto Ele está perto. Onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará presente. Você está aí na sua casa, o Espírito Santo está aí contigo. Ele quer mudar o teu ser, o teu viver. Existem pessoas gemendo a dor do pecado, morrendo, porque a igreja está a dormir, porque a noiva não está preparada. Jesus, ele fez uma menção, uma parábola das 10 virgens, e ele traz esse contexto, de algumas noivas que estão distraídas, outras não. Que noiva é você? Que tipo de noiva você tem sido para o noivo? Ele está voltando. Eu tenho plena confiança, esperança de que isso há de acontecer. Isso não está longe. Os meus cabelos já esbranqueceram.
ainda há de ficar todos brancos, mas eu creio que verei Jesus vindo buscar a sua noiva.